Olá, meu nome é Maurício Sabará e hoje terei a oportunidade de conversar com um jornalista que todos vocês conhecem, que é o Celso Dario Unzelt, que falará um pouco sobre a história corintiana, principalmente para vocês, da nova geração. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Maurício. Alô, pessoal da nova geração. Celso, qual foi a transformação do Corinthians dos anos 10 para o da década de 20? O que você vê de diferente desse Corinthians nos seus primeiros anos? Eu acho que quem melhor definiu isso foi o professor Plínio Labriola Negreiros, no seu trabalho ainda de graduação em História para a PUC. Ele tem um trabalho muito interessante chamado Resistência e Rendição, os primeiros anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians nasce como um clube de bairro, né, para a prática do futebol de várzea, só que os desafios vão se impondo desafios de passar a participar do futebol oficial, desafios da mudança da sede do bairro do Bom Retiro para o centro da cidade, desafio de trazer como diretores pessoas com o que se chamava na época de pistolão, né? Um diploma que facilitasse o acesso nos meios oficiais, de liga, de política do futebol, e aí que entram o dentista João Batista Maurício, o Dr. Ricardo de Oliveira, presidente. Então eu acho que a grande mudança, o grande salto é esse, Maurício. O Corinthians se viu diante de uma dualidade. Ou resistia para manter as origens, ou se rendia ao futebol oficial, que de resto é uma coisa que a gente viu aí mais recentemente, né? A passagem do Pacaembu para a Arena Corinthians também é um pouco isso. Resistiremos com o nosso Pacaembu ou nos renderemos aos novos tempos de globalização, de valorização do futebol moderno? Então é uma história que se repete. Eu acho que naquela ocasião se repetiu para o bem, porque se o Corinthians não tivesse se rendido, talvez não fosse o gigante que é hoje, né? E esse Corinthians da década de 20, Celso? Foi um domínio absoluto, né? Um time que é 2 vezes tricampeão paulista, que na época era o grande campeonato que se disputava, o maior objetivo. Estamos falando uma época sem transporte, sem internet, sem telefone celular. São Paulo era nosso mundo. Portanto, o Campeonato Paulista era o campeonato do mundo para as pessoas daquela época, né? O Corinthians foi 2 vezes tricampeão no período dos anos 20, 22, 23, 24, 28, 29 e 30, com um pouco de boa vontade, considerando 30 parte da década de 20. Ou seja, de 10 títulos ganhou 6. Era o Corinthians do Neco, ainda do Amilcar, antes que ele mudasse para o Palestra Itália, do Tufi, do Grané, do Deodébio, do famoso trio final. Corinthians muito marcante, né? Para gerações que hoje, infelizmente, raras são as pessoas que tiveram a oportunidade de ver esse time jogando, ainda no finzinho, talvez, mas que marcou muito. Nós estamos aí na entrada do século XXI e ainda há lembranças dos feitos daquela equipe, há uma lembrança física, que é a gravação daquele jogo contra o Bolonha, da Itália, de 1929, uma vitória do Corinthians por 6 gols, que até hoje, infelizmente, está recuperado. Eu pude participar desse trabalho, recuperando o filme para o filme do centenário do clube. Hoje está disponível aí na internet, qualquer um aí dos curiosos das novas gerações, coloca ali Corinthians Bolonha, vai cair em cima, vai cair, essas imagens cairão no colo, né? Graças ao milagre do YouTube. São imagens raríssimas, são as imagens mais antigas do Corinthians em movimento, não por acaso daquela equipe dos anos 20. Vamos falar agora de 2 personagens importantes da história corintiana naquela década de 30, que é o Teleco e o José Augusto Brandão. Quais os papéis deles nesse terceiro tricampeonato de 1937, 38 e 39? Que, aliás, é o último, né? O último do futebol paulista, até o Santos igualar os 3-3 do Corinthians, agora recentemente, 2012, né? O Santos é campeão de 10, 11 e 12, igualando um feito que durante muito tempo foi só do Corinthians, os 3 tris. E eram personagens, eram companheiros, amigos, compadres. O Brandão era o mestre, né? Chamado Mestre Brandão, titular da seleção na Copa de 38, chamado centro médio, hoje seria um volante clássico. E foi um símbolo do Corinthians durante muitos anos. Infelizmente os anos vão passando e as pessoas vão perdendo a noção da importância que esses jogadores tinham, né?
E o Brandão era esse líder do Corinthians, grande tocador de violão, boêmio. Também teve passagem antes pelo Juventus, pela Portuguesa, mas é no Corinthians mesmo que ele se encontra. O Brandão era de Taubaté. E o Teleco era um artilheiro sensacional, tem mais gols marcados do que partidas pelo Corinthians. Eu já até desisti de dar o número certo de gols, porque cada hora encontro um gol do Teleco, mas era um artilheiro fenomenal e mais gols que jogos com a camisa de um clube é algo muito raro, né? Nem o Pelé chega a ter a média superior a 1 pelo Santos. Tem 0,90 qualquer coisa. Mas o que faz do Teleco um jogador fenomenal, um artilheiro nato, né? O Lato Esguio, o rei da virada, também um bom cabeceador, revelado no Paraná, era paranaense de Curitiba. E é o responsável por eu ser corintiano, porque por tabela, meu pai é corintiano por causa do Teleco, e eu sou corintiano também por causa do meu pai. Então você vê a herança, né, de uma pessoa, assim, a contribuição de uma pessoa humilde, que nas últimas décadas de vida era funcionário do Corinthians, cuidava dos troféus do Corinthians, mas era, antes de tudo, um grande artilheiro, né, um goleador nato, de uma era muito importante. Aquele tricampeonato contou com os gols do Teleco. Quando você me pergunta a importância dos dois para o tricampeonato, eu te respondo que o tricampeonato só vem por causa dos gols do Teleco e por causa da liderança do Brandão. E até completando também o título paulista de 41, né? Que já foi juntos, né? Na era Pacaembu, né? O Brandão fazia parte da chamada linha média. Antigamente a linha média era formada pelo o que é hoje o volante e os dois laterais, marcadores de ponta, né? Que era o médio direito e o médio esquerdo. Mal comparando, hoje a linha média seria formada pelo lateral direito, pelo volante e pelo lateral esquerdo. E aí a linha média, que entrou para a história, Jango, Brandão e Dino. E na frente Lopes, Servilho, Teleco, Joane, Carlinhos, Omilani. Era o time do último título antes de 51, quando o Corinthians volta a ser campeão depois de 10 anos. Muitos corintianos das últimas gerações não tiveram a oportunidade de ver aquele time dos anos 50, né? Que foi 3 vezes campeão paulista, ganhou 3 torneios do São Paulo, que chegou até a Europa, né? Fazer grandes apresentações, né? Você considera esse time um dos maiores da história do Corinthians, Celso? Um dos maiores, sem dúvida nenhuma. A dúvida que eu tenho é se é o maior, porque depois nós tivemos times importantes, principalmente o time ali entre 98 e 2000, com suas variações, né? O Corinthians também foi campeão do mundo em 2012, mas time por time, de 2000 era mais time, individualmente falando, né? 2012 tem muito ali a mão do técnico Tite, é um time mais racional, né? Não é tão talentoso. Agora o time dos anos 50 tem uma vantagem sobre os outros, é um time que unia as duas coisas que o corintiano gosta. É um time tecnicamente muito bom, tinha um craque como o Luizinho, tinha o Gilmar, que era o maior goleiro brasileiro de todos os tempos, tinha o Roberto Belangeiro, que é também um centro-médio clássico, tinha, enfim, jogadores de futebol, e tinha muita gente raçuda, né? Principalmente na defesa, o Idário, Deus da raça, o Sangue Azul, o Goiano. Tinha gente que unia as duas qualidades, que nem o Cláudio, o Cristóvão Pinho, o próprio Baltazar. Então não faltava nada. Aquela equipe, quando eu fiz a pesquisa do Almanac do Corinthians, eu tive a oportunidade de perceber que era um time que rendia muito, né? Se pegar os jogos de Cláudio, Luizinho e Baltazar juntos, o índice de vitórias é muito alto, o índice de superioridade sobre os rivais é muito alto. Confronto direto com o Palmeiras, por exemplo, o Corinthians só consegue virar esse confronto a seu favor em 54. Os dois jogavam desde 1917. Então é o time que ficou famoso como o time do 4 centenário, mas na verdade é mais do que isso, né? Começa a ser montado ali em 50 para o Rio São Paulo, e com boa vontade é possível se dizer que aquele time vai junto até 57, quando perde o título para o São Paulo, né? Ainda tinha o Cláudio, ainda tinha o Luizinho, ainda tinha o Gilmar, que ficaria até 61, mas como conceito de equipe, com Oswaldo Brandão como técnico, a gente pode considerar que essa era de ouro vai até 57. Vamos agora lembrar de 2 momentos tensos da história corintiana, especialmente da torcida, né? Final do Campeonato Paulista de 77 e também a decisão da Libertadores de 2012, né? Em 77, o Corinthians foi campeão com o gol do Basílio, né? E
ganhamos do Boca Juniors com 2 gols do Emerson Sheik. Como você, Celso, acha que estava a tensão da torcida corintiana antes dos respectivos gols, o do Basílio e o primeiro do Sheik? Dá para comparar esses dois momentos? O momento de 77 era muito mais tenso, né? Eu vivi os dois. 77 eu tinha 9 anos e 77 sim era vida ou morte. Era vida ou morte, porque o time não era campeão há 22 anos, 8 meses e 7 dias, e não 23 anos como muita gente faz a conta, não há conta que dê 23, né? Mas enfim, era muito tempo, era um jejum proverbial, que inclusive, Maurício, transcendia essa questão do futebol, né? Era uma questão social. O Corinthians inspirou peças de teatro, Muro de Arrimo. Muro de Arrimo é uma peça de teatro de um pedreiro absolutamente louco corintiano, que comete uma insanidade ali, não vou dar spoiler da peça, mas né? Era uma questão cultural, virou fiado só quando o Corinthians for campeão. Era uma frase que se colocava nas paredes dos botecos. Então transcendia o futebol. Filmes foram feitos, Mazzaropi, O Corintiano. Então era uma saga, né? Era algo realmente com um peso muito maior. No caso da Libertadores, antes do primeiro gol do Emerson Sheik, claro, havia uma tensão, eu também estava lá, dessa vez no tobogã do Pacaembu com meu filho, mas havia uma certa segurança que não havia em 77. Em 77 o Corinthians era um time traumatizado, que precisava desenterrar o sapo, acabar com o azar. Em 2012, claro que havia a expectativa em relação à conquista da Libertadores, todo corintiano queria, mas não era tão uma questão de vida ou morte. E digo mais, a questão de 2012, da Libertadores, era mais uma questão dos outros em relação ao Corinthians. Era uma cobrança de outras torcidas. Eu sempre brinco com os meus amigos de outros times. Eu falava, o dia que ganhar uma Libertadores, vou comprar uma réplica e dar para cada um de vocês, porque são vocês que cobram isso aí. O corintiano vai continuar sendo corintiano com ou sem Libertadores, como é, com ou sem craque, com ou sem jogador na seleção. Esses não são valores corintianos. Agora, em 77, realmente era um peso de gerações. Você tinha pessoas que nunca tinham visto o time dela ser campeão na faixa dos 30 anos de idade. Isso é uma coisa muito, muito pesada, né? De qualquer forma, foram 2 momentos inesquecíveis da vida do clube e que eu tive o prazer de estar assistido aos 2, né? De maneiras diferentes. Aí já em 2012 era meu filho, que tinha a minha idade, de 77. Eu costumo dizer que 2012 acho que foi o 77 dessa geração, como o meu 77 foi o 54 do meu pai, e como a conquista do centenário, do primeiro centenário da independência em 22, talvez fosse o 77 do meu avô, se meu avô corintiano fosse, porque não era São Paulino, né? Estava do outro lado. Mas de qualquer forma é uma saga que passa de geração para geração, é uma coisa maravilhosa. Para encerrar, vamos fazer uma brincadeira. Opa! Se houvesse um jogo do Corinthians da democracia corintiana contra o bicampeão brasileiro de 98 e 99, como você acha que seria essa partida, com os jogadores, claro, estando no seu auge? Eu acho que seria, antes de tudo, uma partida muito aberta, né? Que eram 2 times que gostavam de jogar para frente. Talvez mais o de 98 e 99, né? O da democracia era um time solidário em torno de um gênio, que era o Sócrates. Né? Você tinha jogadores de uma qualidade acima da média, como o Zenon, como o Casagrande, como o próprio Birubiru, que com a camisa do Corinthians foi um caso à parte na história do futebol. Né? Mas era um time solidário, porque tinha muita gente também que não era tecnicamente essas coisas. Aí cito o Ataliba, cito aqueles mais bissextos que entravam e saíam da equipe, né? Ao contrário do time de 98 e 99, esse sim tinha um craque, se não em cada posição, mas na maioria das posições tinha jogadores muito bons, né? Eu acho que a técnica ali era mais bem distribuída até que no time da democracia. O time da democracia era solidário, como pregava a própria filosofia da democracia corintiana, né? A solidariedade entre os operários da bola. O time de 98 e 99 podemos dizer que era mais homogêneo, né? Era mais homogêneo no sentido do talento mais bem distribuído, né? E de setores do campo mesmo, aquele lado esquerdo fantástico, os 2 volantes ali, Vampeta, Rincon, tudo muito coordenado. Depois esse time acha
um homem-gol que faltava, que é o Luizão, né? Mas aí também já não tinha mais o Gamarra, que era um zagueiro que eu considero o melhor que vi jogar no Corinthians. Acho que em termos de jogo, assim, o time de 98, 99 talvez ganhasse. Um 4-3, um 3-2, com muitos gols, um jogo com muitos gols. Porque o time da Democracia também tinha um gênio, coisa que o de 98, 99 não tinha, que era o Sócrates, né? Que nós temos assim, tecnicamente mais acima da média em 98, 99 era o Marcelinho, que é um grande jogador, um jogador cumpridor, mas na minha concepção, tecnicamente, ainda alguns furos abaixo do que foi o Sócrates, né? Gostou, torcedor? Acabamos de conversar com Celso Unzelt, que sabe tudo da história corintiana. Obrigado, Celso, e vai Corinthians. Vai Corinthians, Maurício, muito obrigado pela participação.